Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de Estatística. Eu serei seu professor nesse semestre e espero que a gente possa curtir bastante, não apenas a disciplina, mas a retomada das nossas atividades acadêmicas, desta vez de forma presencial. Olha só, estatística é um ramo da matemática que se tornou uma ciência inteira e que, claro, tem defensores apaixonados e detratores também apaixonados. Vocês já devem ter ouvido a frase: existem mentiras descaradas e existem estatísticas. Então, quem disse isso foi um parlamentar britânico chamado Benjamin Disraeli. E, de uma certa maneira, a estatística acaba movendo paixões pelo fato de que ela pode ser utilizada de forma absolutamente instrumental e correta, ou podem se apropriar da estatística para distorcer os dados de acordo com a conveniência de quem está apresentando esses dados. E muitas vezes para dar um verniz de cientificidade a algo que é pouco crível, não é? Que é pouco confiável do ponto de vista de uma análise mais detalhada. Então, a estatística, ela tanto pode ser uma fonte de informação para se chegar à verdade dos fatos, como ela pode ser também uma fonte de ilusão para criar um mundo de enganação. Então, espero que na disciplina vocês possam ver a estatística como ela realmente é, como uma ciência que tem critérios, que tem métodos, que tem rigor de análise e que, portanto, o letramento estatístico é fundamental para que vocês, na condição de cidadãos e profissionais, possam exercê-la para si e para a comunidade. Então, a definição de estatística basicamente é essa: é uma parte da matemática que estabelece métodos de coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, e cuja utilização se dá na tomada de decisões, na formulação de políticas públicas, no entendimento de processos, na correlação de variáveis, enfim, em interpretações múltiplas, em muitas camadas de interpretação que são plenamente possíveis de dar conta de muitas respostas que nós buscamos e que aparentemente não podem ser traduzidas a partir de um mero conjunto de dados. Então, a estatística mostra isso, esse poder, essa enorme capacidade de formular diferentes maneiras de expressar dados de uma maneira interpretável. Bom, a estatística é utilizada desde muito tempo, não exatamente com o mesmo rigor e qualidade científica que nós temos hoje, né? Nós podemos dizer que a estatística moderna ela nasce aí no início do século XX, né? Na transição do século XIX para o século XX, mas sobretudo no século XX. Então, algumas mentes geniais, né, como Sir Arnold Fisher, né, Galton. Então, a estatística britânica, né, de uma maneira geral, foi fundamental para fazer a estatística crescer, né, mais adiante Tukey. Então, a estatística no passado ela contava basicamente com um cômputo de dados cuja interpretação era muito limitada. Então, essa imagem que a gente tem encontrada da civilização egípcia mostra esse cuidado que eles tinham de fazer uma certa conferência de dados, né? A propósito, isso só era possível, isso só foi possível, né? tanto lá
nas civilizações mesopotâmicas, quanto na própria evolução da civilização egípcia, pela descoberta ou pelo desenvolvimento da escrita. E com o desenvolvimento da escrita, com o desenvolvimento de uma notação matemática. Porque de outra forma não tem como você fazer esse controle. O controle é a rigor computacional, né? E que hoje nós utilizamos em larga escala. Bem, a estatística, ela, embora não se restrinja a números, mas especialmente quando se trata de números, é capaz de resumir fatos e números, e esses fatos e números, eles muitas vezes estão dentro daquilo que nós vamos chamar de variáveis, de tal forma que a gente possa fazer com que esses fatos e números tenham para nós algum significado. Então, nós formulamos perguntas a partir destes fatos e números para que eles nos deem de saída algum resultado interpretável. Então, esse exemplo aí específico, né? O Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Muita discussão, qual deles dois é o melhor, né? Qual é o mais decisivo para as suas equipes. Então, talvez fosse interessante a gente olhar essa discussão, não apenas pelas suas jogadas geniais, pelos seus gols decisivos, mas olhar o chamado scout esportivo deles. Quantas assistências, quantos gols, dentro das suas equipes, quais foram os resultados que as suas equipes obtiveram nos campeonatos locais, nos campeonatos regionais, nos campeonatos mundiais. Então a estatística colabora para fazer com que a gente tenha um melhor entendimento, inclusive sobre estas questões de desempenho. Bem, e há muitos exemplos no qual a estatística colabora para dar diferentes respostas, né? Vejam esse trabalho publicado na Archives of Internal Medicine, em 2009. A ingestão de 10 gramas de fibra por dia reduz o risco de ataque cardíaco em 14%. Então, uma correlação entre alimentação, entre dieta e condição cardiovascular. Então, só é possível obter esse dado mediante análise estatística. De outra forma, vai se converter meramente num achismo, em algo intuitivo, e esse intuitivo não é necessariamente um olhar científico detalhado. Esse outro exemplo. 30 minutos de exercício, 2 a 3 vezes por semana, podem elevar o bom colesterol de 10 a 15%. Bem, vocês sabem que colesterol é uma substância que, em determinados níveis, pode prejudicar grandemente o funcionamento das nossas artérias, podem se acumular placas nas nossas artérias e isso desencadear em sérios problemas para nós. Então, aqui esse estudo, publicado nos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabolismo, em 2007, mostra que a atividade física ela pode ter um efeito bastante positivo sobre o colesterol, o bom e o mau colesterol. Então, tem um efeito positivo sobre o bom colesterol. Então, de novo, isso só é possível mediante a solidez de dados estatísticos que permitam fazer esse tipo de declaração. Um outro dado interessante. Em 2013, 62,5% das famílias brasileiras declararam ter dívidas. A Sul foi a região com maior proporção de endividamento, alcançando 76% das famílias, enquanto na Sudeste apenas 56,3% das famílias declararam ter dívidas. E o tipo de cartão o cartão de crédito é o tipo de dívida mais citado. Então, isso é um dado descritivo simples, inclusive, baseado no levantamento dessa confederação, e que nos permite ter uma ideia, ter um mapeamento do que é o endividamento das famílias brasileiras. Então, isso também, embora seja uma estatística muito simples, mas ela também não deixa de ter um significado importante para a tradução do que é esse endividamento das famílias. Um outro dado importante é
são os dados censitários, né? A projeção que se faz em relação ao tamanho das populações. As populações têm um crescimento, que nós chamamos de um crescimento vegetativo. Ao longo de X tempo, a população cresce. E cresce proporcionalmente à dinâmica dos seus próprios estratos etários, né? Ou seja, há um conjunto de novos cidadãos, né? Um conjunto de cidadãos que nascem, né? de brasileirinhos que nascem, há um conjunto de brasileiros idosos que morrem, e entre esses muito jovens e os muito idosos, há um quantitativo etário que amadurece. Então, essa dinâmica populacional, ela é fundamental para ser estudada, compreendida, para a gente ter uma ideia do quanto será o tamanho da população num determinado intervalo de tempo. Isso ajuda enormemente no entendimento do que será necessário em termos de formulação de políticas públicas, de planejamento urbano, de mobilidade urbana, enfim, dos déficits de moradia e por aí vai. Tal é a complexidade disso. Aqui um outro exemplo que é em relação à produção de alimentos, né? Então, embora esses dados eles não sejam atuais, eles estão aqui meramente de forma ilustrativa. Então, se eu for pegar com vocês exemplos atualizados disso, vocês vão ver que eles têm o mesmo princípio, ou seja, a safra 2019-2020, a safra 2017-2018, ela apresenta um determinado índice de produtividade, que é um elemento importante para a gente entender o que será a oferta de alimentos, também dentro de uma escala de tempo. Ou seja, se essa oferta de alimentos ela diminui, se ela cresce, o quanto isso se correlaciona com a capacidade que um país tem de promover a maior exportação de grãos, como é o caso, o quanto isso se rentabiliza. Então, são dados extremamente importantes e todos eles são dados que também partem da robustez da análise estatística. Há alguns conceitos que são fundamentais para nós dentro da estatística. Então, primeiro, a diferença entre população e amostra. Vejam, existem formas de análise estatística que levam em consideração grandes populações. O exemplo clássico é o censo, ou seja, a contagem demográfica, a contagem de todas as pessoas da população de um país. Então, no caso do Brasil, é feito um censo a cada 10 anos, né? Então, se conta um a um os cidadãos brasileiros. Vão dizer, nossa, mas o IBGE vai de casa em casa? Exatamente. A ideia é essa. Há um grande investimento do ponto de vista financeiro, né? No sentido de fazer com que essa contagem seja uma contagem literalmente de todos os brasileiros. Ou seja, ela não é amostral, ela não é de um pequeno grupo da população, ela é de toda a população. Então, isso que significa censo. Quando eu trabalho com uma amostra, significa que eu estou pegando um pequeno segmento de uma população, um pedaço de uma população, para que eu possa, a partir dessa amostra, tentar fazer uma extrapolação de dados. Ou seja, eu parto do princípio de que a amostra ela pode ser significativa em relação ao todo. Aí, claro, o grande segredo, ou melhor, segredo não é a palavra, o grande mérito do ponto de vista científico é fazer com que a amostra ela tenha elementos de confiabilidade na representação do todo. Ou seja, a amostra não pode ser muito pequena, a amostra ela não pode ter qualquer tipo de viés. Então vamos imaginar que eu esteja fazendo uma análise sobre qualidade de vida no estado do Paraná.
e eu tomo como amostra uma região que tem o IDH baixo. É lógico que o resultado vai me apontar que a qualidade de vida no estado é baixa, porque eu utilizei como amostra uma população já desfavorecida. Então, o cuidado que nós temos que ter é quando nós fazemos essa análise do ponto de vista de uma amostra que representa o todo, é fazer com que essa amostra ela seja cuidadosa em relação aos seus componentes. Então, vocês vão me ouvir falar em diversos momentos de que a estatística ela ganha consistência, ela ganha solidez de acordo com o desenho metodológico da pesquisa. Ou seja, quanto melhor for o desenho metodológico, for o esboço metodológico, o design de um experimento, melhor e mais confiável vai ser o resultado dessa análise estatística. Então, uma amostra ela pode ser confiável a partir do momento em que ela inclua componentes diversos que deem conta da diversidade da amostra, né? Se eu estivesse pesquisando a população brasileira com base nessas pessoas, eu teria uma ideia muito equivocada. Por quê? Porque aproximadamente 54% da população brasileira é de pardos ou pretos. E aí uma população predominantemente de pele clara, de pele branca. Portanto, se eu estivesse analisando a população brasileira do ponto de vista da cor da pele, essa minha amostra aí seria uma amostra infrutífera do ponto de vista da realidade dos fatos. E qual é a diferença dos termos estatística e parâmetro quando a gente está falando de populações e amostras? Olha só, se eu mensurar no grupo de uma determinada classe de estudantes, os estudantes de estatística deste semestre que estão comigo nessa disciplina, 30 estudantes. Se eu mensurar o peso de vocês, a altura, ou se eu mensurar, se eu fizer uma análise do índice de rendimento acadêmico, etc. Se eu tiver como interesse de estudo só a turma, ela será a minha população de estudo, ok? Então eu terei uma estatística dessa turma. Agora, se o dado que eu estiver analisando, ele estiver relacionado a um grupo maior, se eu estiver considerando vocês em relação a todos os estudantes da universidade ou todos os estudantes do Brasil, o dado que vocês vão me dar em relação à variável que eu estou escolhendo é um parâmetro. Então vamos tornar o exemplo mais claro. Se eu obtiver de vocês um determinado dado que seja a altura, por exemplo, e que a altura média na turma seja de 1,68 m, isso para mim será um parâmetro, ou seja, eu parametrizei um determinado dado. Então, parâmetros são muito comuns, eles são uma referência de determinada variável quando nós estamos estudando um determinado fenômeno ou queremos ter o esclarecimento de um determinado fenômeno a partir de um dado inicial, ok? Então, estatística e parâmetro vai estar relacionado a que tipo de dado eu estou lidando, se eu estou lidando com a amostra ou se eu estou lidando com a população. Bem, em estatística, nós basicamente classificamos as variáveis em qualitativa e quantitativa. E, como o próprio nome praticamente já autodefine, as qualitativas são aquelas em que está em questão uma qualidade ou categoria de análise, enquanto que a quantitativa leva em consideração um componente numérico. Então, a qualidade de um determinado atributo, de um componente de análise, ele
ele pode ser apreciado do ponto de vista exatamente dessa qualidade. Ter ou não essa qualidade, ou estar dentro ou não de um determinado perfil ou atributo qualitativo. Então esse é talvez um dos exemplos mais comuns e mais óbvios, né? Que é essa divisão aqui restrita a uma divisão binária, né? Embora a questão de gênero seja bem mais ampla, mas para fins desse exemplo, o que é o ingresso de estudantes no ensino superior, basicamente em relação a essa divisão binária entre homens e mulheres. Então, um quantitativo superior de homens, em torno de 11 pontos percentuais, acima do de mulheres, segundo dados do MEC. Aqui também um outro exemplo, como as pessoas se declaram em relação à cor da pele, de acordo com dados do IBGE. Então, brancos 47,8% e pardos e pretos em torno de 51%. Eu já atualizei esses dados estão um pouco defasados. Então, hoje, as pessoas que se declaram brancas no Brasil é menos de 44%. Então, o maior quantitativo de pessoas que em relação à cor da pele se declaram pretas ou pardas é em torno aí de mais de 53%. E 1,1% faltou acrescentar aí de pessoas que se declaram de origem indígena. Já as variáveis quantitativas, como eu disse, que tem esse componente numérico, são classificadas em variáveis quantitativas do tipo contínuas ou do tipo discretas. Vamos ver o que é uma diferença entre uma coisa e outra. Então, as variáveis do tipo contínua, cujo exemplo colocado aí são as medições de peso, são aquelas variáveis quantitativas que podem apresentar números que não são exatamente números inteiros dentro de uma determinada ordem de contagem. Então, no caso do peso, nós não teremos invariavelmente pesos exibidos um a um dentro de uma escala que vá, por exemplo, de 0 a 100 quilos. Então, haverá aqueles com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Pode ser que no conjunto dessa população existam pessoas que pesem 40 quilos e 700 gramas, ou 62 quilos e 300 gramas. Então, esse tipo de contagem, esse tipo de quantificação, ele leva em conta essa irregularidade na forma como os números se distribuem dentro da escala que está sendo apreciada do ponto de vista quantitativo. Já no caso da variável discreta, ela está relacionada à contagem de determinados elementos. Então, no exemplo, contagem do número de alunos por uma sala de aula. Então, nós não teremos meio aluno numa sala de aula, por exemplo, que contrasta com o exemplo anterior. Então, a variável discreta, ela vai permitir essa contagem. O número de alunos por sala, o número de hastes que uma planta tem, o número de livros que estão presentes numa estante, o número de vezes que um determinado evento ocorre sem que seja um evento fracionado, né? E existem também escalas de mensuração.
Essas escalas de mensuração, elas podem ser tranquilamente aplicáveis aos dois exemplos de análise, tanto a variáveis contínuas como discretas, né? Eu posso estar avaliando dentro de uma escala que seja uma escala em que há uma contagem, pode ser uma escala em que haja uma classificação. Então, essas escalas de mensuração, elas em geral são dessa ordem aí. Ou ela é nominal, ou ela é ordinal, ou ela caracteriza intervalos, ou ela estabelece uma razão. Então vamos ver exemplo disso. Então no nominal, os dados recebem um nome classificatório, vamos dizer assim. Eles são dados qualitativos e, portanto, eles são categorizados. Então, aquele exemplo lá da questão do gênero é uma situação como essa. Eu posso estabelecer também um dado nominal, que é o tipo de parentesco, o perfil de parentesco dentro de diferentes famílias, né? O quantas famílias são próximas entre si numa determinada população em relação ao parentesco, né? Também é uma categoria. Um exemplo muito interessante é a análise sensorial de alimentos, né? Além desses que eu citei para vocês, quando se faz análise sensorial, se estabelece uma categorização do produto em relação à sua palatabilidade, ao seu aroma, ao seu sabor. Então, isso são categorias, estão dentro de uma dimensão de categorias. Uma escala ordinal, ela em geral, ela caracteriza dados qualitativos que são classificáveis. E classificáveis, em geral, dentro de uma ordem de ou maior importância para menor importância, ou de uma experiência mais positiva para uma experiência menos positiva. E no caso específico aí, olha, vocês veem pimentas, né? As pimentas têm diferentes graus de picância. Portanto, essa escala ordinal, ela poderia muito bem estar aplicada a esse exemplo, né? Do mais picante para o menos picante, de acordo com a natureza da pimenta. Um outro exemplo desse, do ponto de vista classificatório, são rankings. Rankings de desempenho, rankings de apreciação pelo público, enfim, aí o ranking das melhores universidades do mundo. Então é um exemplo desse tipo de ranking. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar classificando instituições de ensino. Creio que isso não é necessariamente uma métrica que afere desempenho, né? Como muitas vezes a gente vê na mídia, determinadas instituições que perseguem premiações de Nobel para exibir a excelência da sua formação. Claro que isso é muito relevante, mas não é exatamente tudo o que traduz a complexidade que é a produção do conhecimento, né? Então vamos ver com certas reservas essa questão dos rankings. Uma escala intervalar, os dados eles são quantitativos, mas eles são mensuráveis dentro de uma determinada escala bem definida. Então vejo, por exemplo, o que é a temperatura. Eu posso quantificar a temperatura. E essa temperatura, ela vai ser uma variável contínua, não é verdade? Eu posso ter a temperatura em 36, 37, 38 graus, mas essa temperatura ela pode também ser fracionada, ela pode ter 37,5 graus. Aqui eu estou falando em graus Celsius, pode ser também em Fahrenheit, né? E um outro exemplo é a altura de hastes de trigo, ou a altura do que quer que seja, inclusive a altura de pessoas. Isso tem uma escala. Que tipo de escala é? Uma escala métrica. Então, podemos ter esse valor em termos de centímetros,
podemos ter em torno de metros, de quilômetros, especificamente nesse exemplo da haste de trigo, serão em centímetros. Então nós vamos definir o perfil de crescimento dessa planta, né, desse cereal aí que é o trigo, a partir da mensuração, que será dentro também de uma escala contínua. E o que é uma escala de razão? É aquela em que há um nível intervalar, né? Tem um nível intervalar, que conta com um ponto inicial, que zera esse intervalo. Então, um exemplo muito interessante é o de provas à distância. Pode ser uma maratona, pode ser uma corrida de automóveis, pode ser uma corrida de cavalos. Então, há um ponto zero inicial para todo mundo. Todos iniciam com o cronômetro zerado. E, uma vez que a prova tem início e ela seja finalizada, se estabelece uma razão entre aqueles que obtiveram o melhor desempenho e aqueles que tiveram o pior desempenho, né? Então aí há uma razão. O ponto zero é igual a todos, mas o intervalo mensurado, por exemplo, numa escala de tempo, ele será diferente. Então haverá uma razão. Um outro exemplo é a produção de grãos de soja ou produção de qualquer outro tipo de grãos, não necessariamente de soja. Então também há um ponto zero dessa produção. Então eu posso estabelecer esse ponto zero da produção a partir de uma região, a partir de uma propriedade, a partir de um lote de terra dentro dessa propriedade, uma parcela. Eu posso ter uma parcela no qual eu parta de um ponto zero de produção e eu posso ter elementos comparativos, inclusive, do que é essa escala de produção dentro de diferentes localidades, de diferentes pontos, seja de uma propriedade, seja de uma região como um todo. Então, as séries estatísticas, elas são muito importantes para nós. Elas permitem que nós possamos olhar para o tempo e avaliar o quanto uma variável ou um conjunto de variáveis, ele se comporta. E a partir disso, ter dados potencialmente interpretáveis que ajudem a explicar um fenômeno, um conjunto de fenômenos. E qual que é a importância de tabelas, quadros, gráficos? São elementos que nos ajudam a dar uma organização para os dados estatísticos. Lógico que nós podemos analisar qualquer informação do ponto de vista estatístico a partir da sua expressão matemática, por exemplo. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Os dados eles acabam ficando muito mais intuitivos do ponto de vista da interpretação com essa visualização, com essa expressão visual. Então, tabelas, quadros e gráficos, eles são elementos de resumo de uma forma geral. Eles não precisam necessariamente resumir dados, mas na maioria das vezes eles nos ajudam a resumir, a sintetizar informações e a dar uma expressão visual que faça com que aquele conjunto de variáveis em análise seja mais facilmente interpretado. Então esse é o aspecto típico de uma tabela. Então, os elementos constitutivos de uma tabela são esses, né? Título, cabeçalho, as colunas, linhas, células, o rodapé, são esses os elementos constitutivos de uma tabela. Há uma regra para que estas tabelas sejam feitas. Então,
quando a gente está falando de expressão de dados estatísticos num artigo científico, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, enfim, num trabalho acadêmico, há uma norma a ser seguida. Agora, se é uma tabela que se presta a qualquer documento em termos de divulgação científica, essa apresentação ela pode ser uma apresentação visualmente mais atrativa. Agora, lógico, sem abrir mão do rigor científico, né? O aspecto, a estética da tabela, do gráfico, pode ter este verniz de componentes estéticos para ficar mais amigável para quem vê, sobretudo o público leigo. Mas em termos científicos e sobretudo nos trabalhos acadêmicos, a gente tem que obedecer ao rigor conforme está aí. Bem, uma das formas de estabelecer uma série estatística das mais comuns é a série histórica simples. Ou seja, um momento, uma fotografia de um tempo histórico em relação a um determinado dado. Neste caso, o que está em questão? O preço médio de determinados produtos que fazem parte da cesta básica de alimentos. Então, essa série histórica, ela flagra esse momento no tempo e, lógico, isso tem um valor enorme, porque eu posso, a qualquer tempo, resgatar essa série histórica para fins comparativos. E isso vocês sabem muito bem. Tem um enorme... Esse tipo de informação, conforme está aí, nesse exemplo exatamente, ele é muito útil para monitorar o comportamento de preços desses produtos. A série histórica ela pode ser conjugada. Então, no que falei anteriormente, isso fica ainda mais explícito. Eu acabo tendo elementos de comparação quando eu olho para uma série histórica e vejo o comportamento de uma determinada variável ao longo de um intervalo de tempo. Isso me ajuda não apenas a ter uma ideia muito clara em relação ao comportamento da variável, como eu posso inclusive fazer outras avaliações, outras ponderações sobre o comportamento dessa variável. Qual item subiu mais? Posso tentar explicar por que esse item subiu mais. Ele me dá elementos de especulação que eu posso investigar melhor do ponto de vista científico. Existem também as séries geográficas, que são aquelas que fazem menção a um lugar geográfico. Então, muito comum que essas séries geográficas elas representem regiões, né? Podem ser continentes, pode ser regiões de um país, ou pode ser o que é a unidade geográfica de um determinado estado, de uma determinada nação. Então, nesse exemplo aí, o que são os anos de estudo em diferentes países, né? Noruega, Estados Unidos. Então, vejo aí que o Brasil, desse pequeno grupo, está lá embaixo, né? Noruega é o país em que as pessoas têm mais anos de letramento escolar. E no Brasil, isso significa aí que as pessoas mal têm completos os anos do ensino fundamental. Tal como a série histórica, a série geográfica ela também pode ser conjugada. Eu posso ter essa série geográfica com a conjugação de mais variáveis. Então, eu posso incluir anos de estudo, o índice de desenvolvimento humano, que está altamente correlacionado aos anos de estudo. Vamos ver daqui a pouco o que é o IDH, né? O que é o índice de desenvolvimento humano, levando em consideração seus elementos constitutivos. E posso ter uma outra variável também, que é a expectativa de vida. Então, esses componentes, anos de estudo, IDH, expectativa de vida, são altamente correlacionáveis, ou seja, são capazes de influenciar um ao outro. Ou seja, estudar mais implica em viver num lugar melhor. E viver num lugar melhor significa ter possibilidades de ter uma comunidade mais saudável e viver mais. Existem também séries específicas ou categóricas. Então, aí nós temos
o efetivo dos rebanhos brasileiros, ou seja, a quantidade que nós temos de cabeças de animais em categorias, caso bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos, aves. Então são categorias e eu posso ter o lançamento disso numa tabela, e aí nós chamamos esse tipo de tabela como uma tabela que é expressa com uma série específica ou categórica. E, lógico, ela também pode ser simples ou conjugada. Então, ela é uma série específica que também tem um componente histórico, ou seja, eu posso monitorar isso de ano para ano, de década para década. Isso é fundamental quando a gente analisa o comportamento de populações, a gente ter essas categorias também dimensionadas em relação ao seu crescimento ou decrescimento temporal. Então é muito comum em estatística nós termos elementos de análise tanto de dados absolutos quanto de dados relativos. Então o dado absoluto é o dado bruto, conforme ele foi mensurado. E o dado relativo, em geral, ele é dado na forma de um quociente, ou seja, de uma razão, que estabelece uma referência relativa ao número absoluto de dados. Então, de uma maneira muito simples, o dado absoluto muitas vezes é o dado numérico bruto e o dado relativo é o dado percentual do quanto esse dado numérico bruto diz respeito ao todo que está sendo colocado em análise. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, o índice é a razão entre duas grandezas. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu queira estabelecer qual que é a renda per capita, que pode ser numa região, pode ser num país, pode ser num município. Então, essa renda per capita vai ser dada pelo conjunto da população que eu estou analisando, pelo volume de renda, né, dessa população que eu estou analisando, pela sua população. Né? De onde se extrai esse dado, renda, por exemplo? Então, nos dados econométricos, por exemplo, a renda de um país, a renda de um estado, a renda de um município, é dada pela produção de riquezas dessa região geográfica que eu estou analisando. Então, vamos imaginar que seja um país. Né? Então, tudo aquilo que o país produziu de riqueza, ou seja, o seu PIB, o seu Produto Interno Bruto, ele é dividido pelo conjunto da sua população. Então, isso me dá essa informação, renda per capita. E vocês podem questionar o quanto esse dado ele é relevante, ele ajuda a nos dar uma interpretação clara, por exemplo, do que é a renda das pessoas. Então, aí há um cuidado de saber fazer o que é a correta interpretação estatística. A renda per capita no Brasil, se a gente for calcular hoje, ela muito provavelmente vai dar uma renda média para cada cidadão brasileiro em torno aí de 3 a 4 mil reais por mês. Falando aqui, grosso modo, tá? E a gente sabe que isso é irreal. Né? O Brasil é um dos países de maior desigualdade social e econômica do mundo. Então, não é esse o ganho médio que o cidadão brasileiro tem. Né? Então, há pessoas que têm uma renda per capita muito alta e pessoas que têm uma renda per capita baixíssima, que é inferior a meio salário mínimo por mês.
Então, a renda per capita, ela acaba sendo um componente de análise interessante para a gente ver o quanto a produção de riqueza é potencialmente capaz de oferecer um retrato econômico positivo para um país, se houvesse melhor distribuição de renda. Então, o dado em si, ele diz muito pouco, ele é pouco esclarecedor. Isso vale também para consumo per capita. Eu analiso um bem, vamos imaginar o conjunto de automóveis produzidos no Brasil em um ano. Eu divido pela população. É bem provável que a gente vai encontrar aí que, sei lá, o consumo per capita de veículos, de automóveis no Brasil, seja de 3 veículos por pessoa. E isso também é um dado irreal. A gente vai ver que há pessoas que não têm condições de comprar um automóvel, enquanto há pessoas que têm 4 ou 5 automóveis. Então, isso também significa que, em termos de produção, de capacidade produtiva, nós produzimos bens numa quantidade que poderia potencialmente estar sob o uso de toda a população, mas em função da desigualdade não é isso que ocorre. Um outro índice que é muito comum para vocês da universidade é o índice de rendimento escolar, que a gente chama aqui na universidade de IRA, né? O nome de uma grande banda do rock nacional, IRA, um guitarrista brasileiro lendário, Edgar Escandurra. Mas não é esse o IRA que eu estou falando aí. Esse IRA é o índice de rendimento acadêmico, que é feito mediante a somatória das notas que vocês têm, multiplicado pela carga horária das disciplinas cursadas, tendo como denominador a carga horária total do currículo do teu curso multiplicado por 100. Então, isso dá o IRA. E o IRA, ele vai dialogar também com o tempo que você tem de integralização do teu currículo, né? Então, quanto mais adiante você está no curso, em tese, mais possibilidade você tem de ter um índice de rendimento acadêmico que traduza melhor o teu desempenho no curso, ok? Então, aqui o que eu falei mais cedo, né, de que o IDH não é um índice tão simples de ser analisado. A gente sempre ouve falar do IDH, mas ele não é mensurável de uma maneira muito simples. Ele leva em conta 3 variáveis, né? Essa variável que é a expectativa de vida, né? Que em alguns países é muito alta. No Japão, por exemplo, é de 88 anos. Um dos países em que a população é mais longeva. No Brasil está em torno aí de 76 anos para as mulheres, entre 74 e 75 para os homens. O índice de educação, baseado em anos de letramento escolar, e a renda. Esses 3 componentes asseguram o que são os constitutivos do IDH. Existem também os chamados coeficientes e taxas. O que é isso? Os coeficientes são razões entre o número de ocorrências e o número total da população estudada. Como é que é isso? Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, natalidade. Quantas crianças nasceram, quantos bebês nasceram em relação à população total. Isso nos dá o coeficiente de natalidade. Então, isso estatisticamente também é muito importante para a gente monitorar o quanto uma população se renova dentro de uma escala de tempo. Isso é fundamental, por exemplo, para o planejamento de políticas públicas. A gente saber se a população está crescendo, a gente saber se esse crescimento ele obedece a uma previsibilidade de crescimento vegetativo, enfim, muito importante. O coeficiente de evasão escolar, o número de crianças que abandonaram a escola dividido pelo número inicial de matrículas. Então, a gente vai ter o coeficiente de evasão escolar. O coeficiente de aproveitamento escolar. Então, quantos alunos passaram dentro daquele total de matriculados? Pode ser na nossa disciplina, né? A gente tem um coeficiente de aproveitamento aqui na disciplina estatística. Vocês, em geral, começam o curso aí com 30 estudantes. Desses 30, quantos são aprovados? Bom, eu tenho a satisfação de dizer que a maioria de vocês
passam, né? A maioria de vocês tem um bom desempenho em estatística. Por quê? Porque assistem essa minha aula chata, né? Às vezes a gente fica sentado, vindo o cara falar, não é... Mas isso daqui não é um parque de diversões, né? Conhecimento não é passeio em playground. Então, chato ou divertido, tem que assistir aula, pô. Tem que aprender. Então, tu tá aqui para aprender, tu não tá aqui para me ouvir contar piada, isso não é um show de stand-up. Isso é uma aula acadêmica. Então, se tiver essa paciência de assistir, fazer os exercícios, né? Perguntar, professor, prof, não entendi isso, cara, não entendi a diferença entre coeficiente e taxa. Se tu correu atrás disso, grande probabilidade de tu ser um desses caras aí que está aprovado, levando o nosso coeficiente de aproveitamento lá para cima. A taxa, gente, é simplesmente multiplicar isso, não é, por uma potência de base 10. Pode ser para cada 100 ocorrências, para 1000, né? Para a gente ter um resultado disso dentro de uma população que seja mais ampla, né? Então a taxa de natalidade é o coeficiente vezes 100. Pode ser também vezes 1000, né? A taxa de evasão, a taxa de aproveitamento. Então, no 100 é muito comum porque dá para, de uma maneira geral, estabelecer isso como um valor percentual, por exemplo, né? Mas a gente vai ver, na área da saúde, por exemplo, a gente vai ver taxas que dizem respeito a ocorrências de determinadas enfermidades. A síndrome não sei das quantas, ela tem uma ocorrência de X casos em cada 10.000 pessoas. Pode ser assim também que você veja uma determinada taxa expressa numa informação, ok? A significância estatística versus a sua significância prática. Em outras palavras, o que quer dizer esse resultado estatístico? Eu lancei as informações ali num software de estatística, né? E ele deu como output um determinado dado. E esse dado, ele é um dado interpretável. O que ele quer dizer? Olha só, imagina essa situação. Em um teste para avaliar um programa de perda de peso, 40 sujeitos que participavam do programa tiveram uma perda média de peso de 950 gramas, né? Após um ano participando da dieta. Usando métodos formais de análise estatística, concluiu-se que a perda média de 950 gramas, ou 0,95 quilos, é estatisticamente significante. Portanto, em critérios estatísticos, a dieta parece ser eficaz. Aí vem a pergunta: é realmente? Você ficaria um ano empatado ali numa dieta restritiva em relação aos produtos que tu gosta para emagrecer 1 quilo? Então, veja, nem sempre aquilo que está expresso estatisticamente, de um ponto de vista real, de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista sociológico, é realmente consistente, né? Então, trocando em miúdos aí, tu ficar um ano fazendo uma dieta, se privando de comer coisas que tu gosta para emagrecer 1 quilo, pô, não me parece nem um pouco razoável. Embora até estatisticamente isso possa ter alguma relevância, entendeu? Então, nem sempre há um casamento entre o que é a expressão numérica com a expressão real e, nesse caso, biológica. O primeiro grande componente que a gente estuda dentro da estatística é a estatística descritiva, que parte desses elementos aí: a coleta de dados, a organização, a sistematização desses dados e a sua descrição. Lá adiante,
a gente vai ter uma forma de análise estatística que já é mais sofisticada, né? Que vai envolver análise e interpretação. Aí tu vai dizer, não, na descritiva eu não tenho isso. Sim, na descritiva eu tenho isso, só que a descritiva, ela, como o próprio nome diz, ela é um dado descrito, ela é uma informação no qual eu tenho a ocorrência do evento, vamos dizer assim, né? Quando eu estou mensurando, se eu mensurar cada um de vocês, estudantes que estão cursando estatística comigo, cada um de vocês vai ter uma idade, vai ter um peso, vai ter uma altura. Eu tenho esse dado, esse é um dado real. Ele é baseado na população de vocês que eu mensurei. Agora vamos imaginar o seguinte, qual é a probabilidade que eu vou ter de ter alunos com perfil parecido com o de vocês na minha próxima turma de estatística? Olha que coisa interessante. Aí eu não tenho dado. Eu estou imaginando à frente qual será a probabilidade de que um determinado perfil se repita ou não, né? Então, essa já é uma estatística que eu considero mais sofisticada, que ela é indutiva ou inferencial. Ela me permite, a partir de amostras, de análises prévias, ter uma ideia de futuro, ter uma ideia probabilística. Então, essa é a diferença básica entre o que é a estatística descritiva e a inferencial. Uma que tem a informação ali com os dados descritos e outra que analisa a probabilidade de que esses dados se comportem de uma determinada maneira, né? Oscilando de uma determinada maneira no evento futuro, entendeu? E como se faz a obtenção desses dados amostrais? Bom, aqui a gente não está fazendo uma análise detalhada sobre todo o percurso metodológico da estatística, né? O levantamento estatístico está estreitamente relacionado a um bom design, a um bom desenho metodológico. A estatística é prima irmã da metodologia científica. Aliás, eu diria o seguinte, que os melhores resultados são obtidos com os experimentos de melhor desenho metodológico. Então, isso é algo já consagrado do ponto de vista científico. Quanto mais bem estruturado eu faço, mais bem estruturada eu faço uma determinada pesquisa, mais são as chances de que eu obtenha dados interpretáveis que se aproximem do que é a realidade. Essa coleta de dados, basicamente pode se dar por um estudo observacional, né? Então eu observo um determinado fenômeno, né? Ou eu reproduzo um fenômeno do ponto de vista experimental. É uma simplificação que eu estou fazendo aqui, porque a gente vai ver estudos observacionais e estudos experimentais. Cada uma dessas categorias tem um mundo de formas de se proceder, né? Eu posso estudar um caso, eu posso relatar um caso, eu posso estudar documentos, eu posso fazer entrevistas dentro de uma determinada população, enfim. Da mesma maneira que do ponto de vista experimental, eu posso fazer experimentos de muitas maneiras diferentes. Então, mas basicamente é isso, eu posso observar e eu posso reproduzir isso experimentalmente. Então, aqui um exemplo, né, muito de acordo com o que se tem em várias publicações no Brasil, né, e como aqui nós temos cursos da área de alimentos, né, variabilidade espacial e temporal do fósforo, potássio e da produtividade de uma lavoura cafeeira. Então, isso tem uma significância estatística bastante interessante, porque são variáveis que estão sendo estudadas em relação à produtividade. A gente pode fazer isso em relação a variedades de plantas, a gente pode fazer isso em relação à capacidade germinativa de um
uma determinada planta que serve como alimento, etc. Então tem muita validade estatística isso aí. Outro exemplo, efeito das condições ambientais no nível de ruído emitido por leitões. No exemplo anterior, eu posso realizar aquilo de forma observacional. Eu posso ir numa propriedade cafeeira e, sem ter feito nenhuma interferência na forma como os produtores trabalham, eu posso obter os dados que nos dê aquela resposta em relação à produtividade. Ou eu posso também fazer um experimento e tentar modular as variáveis de acordo com um desenho experimental. Nesse caso aqui, efeitos de condições ambientais no nível de ruído obtido por leitões. Eu posso criar um ambiente, né, no qual eu possa ter a expressão desses ruídos, ou eu posso simplesmente ir numa granja que produza leitõezinhos e ver como isso ocorre espontaneamente. Então eu posso fazer isso tanto de forma observacional quanto posso fazer de forma experimental, claro? As fases do método estatístico, do ponto de vista da coleta de dados, ela pode ser contínua, posso fazer isso ao longo de um tempo relativamente longo, né? Existem estudos, né? Chamados estudos longitudinais, que são feitos por muitas décadas. Olha que coisa interessante. Existe coleta de dados que ocorrem de forma periódica. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do censo populacional, a contagem de toda a população de um país. Então, o censo, ele é periódico, ele ocorre de 10 em 10 anos. Como o Brasil é um país que realmente é extraordinário, sobretudo em relação ao conhecimento científico de seus governantes, o censo que era para ter sido feito a cada 10 anos, ele já não foi feito a cada 10 anos. Ele não foi realizado aí em 2020. Então, ele vai ser feito agora em 2022. Né? Coisas do Brasil. Mas, em geral, o censo, sobretudo nos países que valorizam a qualidade das informações estatísticas, ele é feito de forma periódica de 10 em 10 anos. Ou pode ser uma coleta de dados ocasional, dependendo daquilo que você quer focar no teu estudo. Então, aí um exemplo, o crescimento da população mundial. São dados que são obtidos de um conjunto bastante robusto de dados, né, de dados censitários, e que são acompanhados, porque obviamente isso tem N implicações do ponto de vista da produção de alimentos, do ponto de vista da economia mundial, do mundo do trabalho, e até, claro, das variáveis climáticas. Então, esse acompanhamento do crescimento da população ele é contínuo. As fases do método estatístico. Então, basicamente são essas: a fase crítica, a fase de apuração, a fase de apresentação e a fase de análise.